Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero saudar a todos que estão aqui em nossa catedral, como também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pela Rede Vida de televisão e também através das nossas mídias sociais. O tempo da Quaresma, que é esse tempo que nós estamos vivendo em preparação para a Páscoa, é também um caminho de renovação do nosso batismo. Sim, o Quaresma é o tempo de preparação especial para quem vai receber os sacramentos da iniciação, mas também para nós que já fomos batizados. E a palavra de Deus hoje, ela responde a duas questões que são muito importantes para a nossa vida batismal, para a nossa vida de fé. Como é que o mal entrou no mundo? E a segunda pergunta é como é que a gente pode se livrar do mal? Como é que a gente vence o mal? Essas duas perguntas, para elas a palavra de Deus oferece uma resposta. Vamos começar nos dando conta de que a nossa vida, a nossa condição humana, ela é frágil. Todos nós somos frágeis. Nós vivemos sob contínuas ameaças, que vão desde um vírus invisível, que aniquilou tanta gente, e nós sentimos isso na pele, algo que a gente nem conseguia perceber, não conseguíamos ver a olho nu, mas derrubou e levou à morte a tantos, até terremotos e enchentes que devastam tudo. Tudo isso sem falar tantos outros sofrimentos e fragilidades no campo psíquico e moral. Nós, como criaturas humanas, somos frágeis. A questão é, quem é o autor do mal? Quem é o autor do sofrimento? Quando é e como tudo isso começou? Sempre foi assim? Ora, cada religião, ela busca dar uma resposta a respeito da origem do mal. Cada um, dentro da sua cultura, dentro da sua visão, tenta oferecer uma resposta a essas questões. Mas nós, os cristãos, nós temos a nossa resposta, que nós consideramos ser verdadeira e fidedigna. Primeira coisa, o mal não vem de Deus. O mal não tem origem em Deus. O mal não é obra das mãos de Deus. Absolutamente. Em Deus, que é todo bem, que é o sumo bem, não existe nada de mal e nem poderia existir, na verdade. É exatamente o que nos disse a primeira leitura de hoje. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja, a ação de Deus é para produzir vida, é para dar vida, não é para promover a morte. Deus, quando nos cria do nada, do pó da terra, Ele nos cria para nos dar a vida. Na quarta-feira de cinzas, nós lembrávamos justamente dessa realidade. Você foi pó, um dia, e ao pó haverá de voltar. Nós saímos do quase nada, e Deus nos criou desta realidade. Criou Adão, criou o primeiro homem da realidade do pó. E não somente Ele nos criou, e é lindo o relato que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Ele nos criou e criou um jardim. Jardim para que nós vivêssemos em companhia dEle. Na companhia dEle. Bom, e aí vem a história que nós ouvimos na primeira leitura. O que foi que aconteceu a essa obra perfeita? Homem e mulher, Adão e Eva, lá no jardim do Éden.
O que foi que aconteceu? Que acontecimento foi esse que mudou completamente o rumo da nossa história? A história criada para a felicidade, na comunhão com Deus, vivendo com Ele. Algo começou a dar errado. E a Escritura diz: o pecado entrou no mundo por um só homem, segunda leitura. Através do pecado foi que entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí começa a história da origem do mal. E qual foi esse pecado? Está lá muito claramente dito no livro do Gênesis, na primeira leitura de hoje. O pecado do homem e da mulher foi quererem ser iguais a Deus. Porque somente Deus é Senhor do bem e do mal. Mas nós em algum momento quisemos ser como Ele. Por isso que o redator conta a história de que Deus criou no jardim duas árvores. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. E a ordem de Deus foi que comessem da árvore da vida, mas que evitassem e não comessem e não tocassem na árvore do bem e do mal. Bom, o homem decidiu ser seu próprio Deus, fechado em si mesmo. E em vez de ouvir o que Deus estava dando como instrução, ele dará ouvidos à voz do maligno, do sedutor. E vocês viram como é que a serpente ali, que representa o maligno, como é que ela manifesta-se. É muito interessante. Ela começa deturpando a ordem de Deus. Deus tinha dito: comam de todas as frutos das árvores, menos esta. Quando a serpente vai conversar com a mulher, ela diz: é verdade que Deus disse que você não devem comer de nenhuma das árvores do jardim? Deus nunca disse isso. Deus proibiu uma, mas não disse que era para todas. E depois, mais uma vez, o sedutor mente para fazer Eva e Adão caírem na história dele. Não, é conversa de Deus. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Vocês vão ter a totalidade do conhecimento. Vocês vão ser iguais a Ele. Por isso que Ele proibiu. Vão lá, comam, deixa de ser bobo. A serpente, o tentador, aquele que causa dúvida. Ser como Deus. Ser autônomo, não olhar mais que Deus tenha proibido. Não, eu vou porque eu quero. Eu faço porque eu quero. O que é certo e o que é errado, digo eu. Não cabe a Deus me dizer. E ali o homem começa a decidir por própria conta. Aí está, meus irmãos, o início do estrago. Aí está a origem do mal. A liberdade do homem fez com que ele dissesse não a Deus e dissesse sim aos seus impulsos, às suas vontades próprias. E aí o estrago estava feito. E até hoje nós sofremos desse estrago feito por Adão e Eva. Porque até hoje a gente não leva também a sério os mandamentos de Deus. Muitos consideram, por exemplo, que aquilo que está na Escritura, que Deus aconselhou, que se tornou preceito de vida, é uma coisa que atrapalha as nossas decisões egoístas. Então, parece que Deus se tornou um empecilho para eu realizar as minhas vontades. Por isso eu não quero que Ele atrapalhe mais minha vida, não quero que Ele atrapalhe minhas decisões. O que é que eu faço? Coloco Deus de escanteio. Não quero mais ouvi-lo, a palavra dEle não me interessa. Não quero saber o que a igreja diz, o que Deus está dizendo. Para mim isso pouco importa. Pois bem, ali começou o nosso estrago.
Foi a partir dessa desobediência que o pecado entra no mundo e com ele a morte, que é a sua consequência. Tristes seríamos de nós se tivéssemos, assim, por causa dessa desobediência, esquecidos por Deus, jogados aí. Não, o amor de Deus foi maior. E mesmo desobedientes, mesmo considerando o pecado de Adão, do qual todos nós tomamos parte, porque também damos continuidade a ele, ele não nos deixou jogados, destinados à morte. Deus quis nos oferecer uma solução. Eu não quero que aqueles que eu criei sejam condenados à morte. E aí Deus resolve, num ato de amor, oferecer alguém que pudesse nos tirar o pecado e nos livrar da morte. E esse alguém nada mais, nada menos do que o seu Filho. É o que ensina exatamente a segunda leitura de hoje. Vocês têm aí a segunda leitura. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, Adão. Foi de modo bem superior que a graça de Deus, concedida através de Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Aí vejam, por um só homem a morte começou a reinar, Adão. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que receberam o dom gratuito e a superabundância da justiça. Se o não de Adão nos condenou à morte, o sim de Jesus ao Pai, a sua obediência, nos deu vida. E aí talvez a gente entra nesse momento no centro do mistério do amor de Deus. Ele nos deu o seu Filho, que veio a esse mundo para consertar a desobediência de Adão, que desobedeceu a Deus quando Deus disse, não coma desta árvore. E ele conserta, e em Jesus, que foi obediente até a morte ao Pai, até a morte de cruz, nós recuperamos humanamente aquilo que perdemos em Adão. E Cristo, olha que lindo isso aqui, Cristo nos oferece a árvore que Deus nunca proibiu da gente de comer, a árvore da vida. Se pelo tronco da árvore do conhecimento do bem e do mal entrou no mundo o pecado e a morte, pela árvore da cruz, a cruz é feita de madeira, a madeira vem da árvore, pela árvore da cruz nos veio a redenção. Nós fomos novamente divinizados. A vida não se acaba mais. E a cruz de Jesus se tornou a árvore da vida. A árvore da qual nós podemos pedir perdão dos nossos pecados e podemos viver eternamente. Daí nos aparece, portanto, o texto do Evangelho de hoje. O que é o Evangelho de hoje? Jesus sendo tentado, como Adão foi tentado, e Eva lá pela serpente. Só que Jesus, no trato com Satanás, ele não cede às investidas, mas ele reage, vencendo as tentações, para permanecer fiel ao Pai. Ele enfrenta o diabo. Enfrenta primeiro rejeitando transformar pedra em pão para matar sua fome. Jesus que nunca se negou a transformar, a multiplicar pães para matar a fome do povo. A campanha da fraternidade nos lembra isto, né? Dá-lhes vós mesmos de comer. Quando foi para matar sua própria fome, ele estava 40 dias em jejum. Quando foi para matar sua própria fome, ele não vai fazer nenhum milagre. E com isso ele está rejeitando os bens deste mundo, os prazeres, o conforto, e mostra e diz a Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o alimento de Jesus é o mesmo nosso alimento, é a palavra. Depois Jesus
tem uma nova investida de Satanás, que é o sucesso, a honra, a fama, os aplausos. E Jesus rejeita isso para preferir não tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz Jesus a Satanás. Por fim, a última investida de Satanás, oferecer a Jesus glória e poder se ele se ajoelhasse e adorasse o próprio Satanás. E Jesus, então, heroicamente vence aquela tentação. Ele, fragilizado como estava corporalmente pelos dias de jejum, enfrenta Satanás. E vencendo as tentações, aquilo que Adão e Eva não tinham conseguido fazer, Jesus se torna o novo Adão. Aquele que, com seu sim, tira do nosso horizonte o não de Adão que nos levou à morte. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na Quaresma e é isso que a gente tem que vislumbrar. O caminho novo que Jesus abriu para nós. Hoje, nós queremos participar desta obediência de Cristo. E o tempo da Quaresma vai nos ajudar justamente nesse combate que nós travamos todos os dias contra as tentações. Todos nós, diariamente. E eu digo mais, durante a Quaresma, as forças do mal, elas se duplicam para nos tirar do centro, do foco principal, que é Cristo. Nos preparemos, porque todos os dias nós lutamos contra as nossas tentações. De toda ordem, de todo tipo. Tentação de autossuficiência, de prepotência. Tentação de fazer sempre a minha vontade. Tentação de não me abrir à vontade de Deus. São tantas. Tentação do comodismo, da dificuldade de ver, por exemplo, e querer enxergar a necessidade do outro. Enfim, cada um sabe as tentações das quais sofre. Então, hoje é um dia de a gente olhar para Jesus e dizer, é possível vencê-las. É possível continuar sendo fiel a Deus. É possível dizer sim a Deus e não caminhar como Adão e Eva, não é? Se deixando enganar pelo maligno. Que hoje, então, o nosso sim a Deus renove a nossa promessa batismal. Amém.